Se aproxima o final da temporada 2018 e também vai chegando ao encerramento o segundo mandato de Eduardo Bandeira de Melo como presidente do Flamengo. E tudo indica, Bandeira deixará o cargo depois de 6 anos à frente do clube de maior torcida do Brasil, sem um título sequer de maior relevância. Ganhou 2 campeonatos estaduais e uma Copa do Brasil em 2013, no seu primeiro ano de mandato, de forma até surpreendente. Mas afundou justamente no momento em que o Flamengo passou a investir mais. Voltando um pouco no tempo, chegaremos a 2012, quando um grupo de rubro-negros, empresários, executivos, caras muito bem-sucedidos aí nas suas vidas profissionais, se reuniram e formaram um grupo. A ideia desse grupo era assumir o poder no Flamengo, fazer com que o clube mudasse, se estruturasse profissionalmente, pagasse as suas dívidas imensas até aquele momento, em torno de 800 milhões de reais, e, num segundo passo, teria condições, sim, de investir em bom time de futebol. Bandeira de Melo não fazia parte desse grupo. Ele foi praticamente recrutado a 12 dias da eleição, quando essa equipe, esse grupo, enfrentaria Patrícia Amorim, que tentava se reeleger para o cargo. Amigo de longa data de Valim Vasconcelos, que seria então o presidente do Flamengo, o candidato à presidência do Flamengo por esse grupo, da original chapa azul, naquela eleição de dezembro de 2012, Bandeira acabou sendo convidado para sair como cabeça da chapa, como candidato à presidência, porque Valim teve a sua candidatura impugnada por alguns detalhes estatutários que impediam de concorrer naquele momento. Tanto que ele concorreu depois, em 2015, já enfrentando o próprio Bandeira de Melo. No primeiro momento, tudo correu bem e essas pessoas trabalharam juntas e tal, e as coisas começaram a caminhar. Só que, mais adiante, houve um racha. Alguns integrantes dessa equipe não concordavam com a postura do presidente e houve um rompimento. E o próprio Valim acabou saindo, junto com alguns outros nomes relevantes desse grupo que assumiu o Flamengo. Pessoas muito competentes, porque colocaram o clube nos eixos. E também muita gente competente continuou trabalhando ao lado do presidente. Alguns viraram adversários desse grupo que se afastou, outros eram profissionais que foram contratados, até mesmo por pessoas desse grupo original, e seguiram em frente. O Flamengo fez uma mudança importante no seu estatuto e criou uma espécie de lei de responsabilidade fiscal. Com isso, o dirigente incompetente ou desonesto, ele tem hoje muito mais dificuldade para manejar as coisas em relação ao que era no passado. E nessa gestão, não paira nenhuma desconfiança com relação à honestidade das pessoas, especialmente o presidente do clube. Bandeira de Melo é um rubro-negro, é um homem sério, um homem correto, me parece, pelo menos é a impressão que todos temos, eu tenho pelo menos, mas não é um especialista em finanças, não é um especialista em administração, ele não tem esse currículo. No entanto, como era o presidente do clube, e é ainda, nele grudaram os créditos por aquela reformulação que já repercutia bastante no Flamengo em 2013 e 2014. O Flamengo começou a reduzir sua dívida, começou a botar a casa em ordem, teve aí a felicidade de ganhar uma Copa do Brasil quando não esperava, com um time muito limitado, e o Bandeira passou a ser saudado como grande responsável por essa reformulação. É claro que ele, como presidente, tem lá o seu papel, mas é uma ilusão acreditar que, por causa dele, tudo mudou. Mudou porque um grupo de pessoas assumiu o comando. Esse grupo de pessoas instalou alguns profissionais em áreas estratégicas e o Flamengo passou a funcionar melhor, arrecadar mais, cumprir seus compromissos, renegociar dívida, acertou praticamente, quase que zerou as suas ações trabalhistas contra si, tanto que nem faz mais parte do chamado ato trabalhista, que é um fundo no qual o clube depositava uma quantia mensal para ter aquela reserva, e assim que saiu um acordo com algum ex-funcionário, colaborador, havia a possibilidade de pagar aquela pessoa imediatamente. Hoje o Flamengo não faz mais esses depósitos mensais, esse ato trabalhista do Flamengo não faz mais parte, porque a quantidade de pessoas que têm ações contra o clube hoje é considerada pequena pelo departamento jurídico. Então o Flamengo seguiu o seu caminho normal. Seguiria sendo Bandeira de Melo e deverá seguir independentemente de quem venha a ser o candidato. Eu acho até que hoje, posso estar enganado, o torcedor não deve se preocupar com a possibilidade de volta aos tempos de má administração, de irresponsabilidade administrativa. No entanto, Bandeira assumiu o comando do futebol, acumulando a presidência com a vice-presidência de futebol,
no ano de 2017, quando o Flávio Godinho, por razões pessoais, acabou tendo que se afastar do cargo. E aí a coisa se complicou. Foi justamente quando o Flamengo fez maiores investimentos. Em 2016, o time contratou o Diego no meio da temporada, Guerreiros chegaram também no meio da temporada anterior. Em 2017, a ideia era, com o técnico do ano anterior, o Zé Ricardo, com o CT já funcionando e com possibilidade de contratações, montar uma equipe mais competitiva e brigar mesmo pelo título brasileiro, com o qual o Flamengo até flertou de forma até inesperada no ano de 2016. Só que deu tudo errado em 2017. Tudo errado. O Flamengo chegou em 2 finais e perdeu as 2. E no Campeonato Brasileiro foi um desastre. Já no primeiro turno, terminou 18 pontos atrás do Corinthians, que liderava e viria a ser o campeão. Isso com um orçamento, um elenco bem mais barato, o time corintiano. Essa situação de uma gestão de futebol sem intervenções mais duras, sem uma cobrança profissional, com certo paternalismo, com jogadores sendo chamados de protegidos publicamente, ela fracassou. E ela teve à sua frente o presidente do clube que acumulava vice-presidência de futebol. Fez isso por mal? Claro que não. Apenas não é uma pessoa com, digamos, com a qualificação necessária para gerir um departamento de futebol profissional. Acho que isso está provado. E com os 2 empates contra Palmeiras e São Paulo, 2 jogos em que o Flamengo teve chance de vencer, perdeu gols feitos, o time fica numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Deve ir à Libertadores, tem tudo para ficar no grupo daqueles 4 primeiros que vão à fase de grupos, né, da competição internacional, mas o título depende de improváveis tropeços do Palmeiras e improváveis vitórias consecutivas do Flamengo até o final do campeonato. Nós poderíamos falar aqui dos gols perdidos pelo Vitinho, pelo Paquetá no outro jogo, como já falamos também, o gol que o Vitinho perdeu, absurdo, que o Uribe perdeu também, terrível no primeiro tempo. O Flamengo tinha tudo para vencer o São Paulo no Morumbi, mas não se consegue fazer uma modificação tão profunda como é necessária em tão pouco tempo. Ao assumir mais o controle do departamento de futebol, o vice-presidente Ricardo Lomba, que é candidato à presidência pela situação, enfrentando 3 outros candidatos, o principal deles é o Rodolfo Landim, um dos integrantes daquele grupo original de 2012. Ele tentou a mudança de última hora para as últimas 10, 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, contratou o Dorival Júnior, um técnico experiente, tentou estabelecer uma relação de mais cobrança, mais energia, vamos lá e tal, só que houve um choque inicial, mas esse choque não foi forte o bastante para o time mudar um pouco seu comportamento. E uma das questões que incomodam o Flamengo já há algum tempo é a incapacidade de decidir jogos grandes. O time era meliso e foi assim nas chances que criou e não aproveitou. Mas isso não é um caso isolado. O gol que o Paquetá perdeu, o gol que o Vitinho perdeu, o Uribe, nessas 2 partidas importantes contra 2 grandes clubes de São Paulo, isso é consequência de algo que vem lá de trás, de uma gestão equivocada, de um departamento de futebol que precisa, para 2019, estabelecer novos parâmetros, novas metas e uma rotina diferente. A chance do Flamengo ser campeão brasileiro existe, ela é matemática, meramente matemática. E tudo indica que a Bandeira de Melo vai deixar o cargo sem um título de grande importância. Ganhou na Copa do Brasil em 2013, até inesperada. Aquilo até animou o torcedor, mas é muito pouco em relação àquilo que se esperava. Nenhuma campanha digna de registro na Copa Libertadores da América. Chegou na final de Sul-Americana e perdeu, foi uma outra final de Copa do Brasil e perdeu, e esse ano conseguiu ser eliminado por um time fraco do Corinthians, foi um grande vexame, foi eliminado por um time limitadíssimo do Botafogo do Campeonato Estadual, e na Copa Libertadores foi eliminado pelo Cruzeiro, uma equipe forte, mas fazendo um papel horrível no jogo de ida, quando perdeu por 2-0 no Maracanã. Então o Flamengo vai fechar o ano, que tudo indica, com mais uma campanha muito fraca, para aquilo que ameaçava e para o investimento feito dentro da realidade do que é o futebol brasileiro. A hora da mudança, ela é mais do que urgente. E fica aí um fim de mandato até melancólico para Eduardo Bandeira de Melo. É uma pena para ele e para o Flamengo que não tenha conseguido se cercar de pessoas capazes e ouvir mais pessoas no Flamengo, pessoas que cercam o futebol, na própria imprensa, ouvir críticas, lidar com as críticas, entendê-las, saber que as críticas não têm viés obrigatoriamente político, muito pelo contrário, e buscar com isso um caminho que levasse o Flamengo às vitórias. Em 2018, tudo indica, essa grande vitória, esse título importante que a torcida tanto espera, não virá. Bandeira de Melo sairá do Flamengo sem deixar muita saudade, embora ainda existam torcedores que imaginam ter sido ele o grande arquiteto da reformulação administrativo-financeira no Flamengo, o que não é a realidade. Ele é uma parte desse processo, foi muito relevante na aprovação do Profut,
que é importantíssimo para o Flamengo e para vários clubes, mas não foi Eduardo Bandeira de Mello que arquitetou toda essa mudança. Sem ele, elas aconteceriam da mesma forma, essas modificações no Flamengo, e nenhuma das pessoas que esteve nesse processo pode ser apontada como fundamental. Sem aquele cara ali não funcionaria. Uns são mais importantes, outros menos, mas ninguém ali é insubstituível, e tampouco alguém foi tão fundamental assim. Acho que esse é o ponto positivo. O Flamengo tem tudo para continuar num bom caminho na sua administração, e aí o grande desafio é se acertar no futebol. É isso aí, valeu, gente. Lembrando que tem linha de passe nessa segunda-feira, 10 da noite, e na quarta-feira, às 15 para meia-noite, logo depois do jogo que vai começar a definir um dos finalistas da Copa Sul-Americana, o representante do Brasil, o Atlético Paranaense, recebendo o Fluminense. Fluminense, que pode ser o único clube do Rio de Janeiro a terminar o ano de 2018 com um título relevante, no caso um título internacional, ele pode conquistar a Copa Sul-Americana. O Flamengo está muito distante disso, o Vasco e o Botafogo lutam apenas pela permanência na Série A, nenhum deles ganhou a Libertadores, nenhum deles ganhou a Copa do Brasil, ou seja, algum título mais pesado, só quem tem chances reais hoje de conquistar é o Fluminense. O Flamengo tem chances meramente matemáticas. Valeu, gente. Saudações.